Glória a Deus, iniciando mais uma quinta-feira do Concordar. Eu sou Camille, sou a sua irmã em Cristo e como é de praxe, estou aqui nesta quinta-feira para repartir a palavra de Deus no seu espírito. Nós estamos vivendo essa semana, a semana do conflito sem fim. E precisamos primeiramente entender que nós somos filhos da livre e não da escrava. E que também a carne e o espírito militam entre si. Gálatas 5,16 diz: Digo, porém, andai no Espírito, o Espírito Santo, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O versículo 25 também diz: Se vivemos no Espírito Santo, andemos também no Espírito. Então, nós precisamos começar compreendendo que a realidade desse conflito sem fim é uma realidade de um conflito que vem desde a antiga aliança, por meio do filho da promessa, que é Isaac, o filho da livre, que é Isaac, e o filho da escrava, que é Agar. E assim como existiu essa perseguição do filho da escrava em relação ao filho da livre, ainda assim, na realidade da nova aliança, existe uma nova perseguição, a realidade da perseguição da carne em relação ao espírito. E Gálatas nos ensina que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si. Para que a gente não faça aquilo que o espírito deseja, a carne vai guerreando contra o espírito. Mas quando nós andamos no espírito, nós não satisfazemos a concupiscência da carne. Então, o caminho para nós vivermos uma vida em que a carne não é satisfeita é nós não só vivermos no espírito, compreendendo que as nossas paixões, as paixões, os desejos da carne foram crucificados em Cristo Jesus, mas entendo que agora, para além disso, nós precisamos não só viver no Espírito Santo, mas também devemos andar no Espírito Santo, porque esse é o único caminho para não satisfazermos a concupiscência da carne. Hoje é quinta-feira do concordar. Manifestar autoridade na perseguição em concordância com o chamado soberano. Aleluia. Temos 3 textos de referência aqui que eu quero ler com os irmãos. O primeiro é o que se encontra em Gálatas, capítulo 4, versículo 29 ao 31, que diz o seguinte: Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito de Deus, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: Mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro como com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos da escrava. Somos filhos não da escrava, mas da livre. Glória a Deus, irmãos, nós somos chamados para a lei da liberdade, a lei de Cristo Jesus. Então, nós precisamos começar compreendendo que nós somos filhos da livre e não da escrava, que somos filhos da promessa, como Isaac, que nós somos gerados segundo o Espírito de Deus e não segundo a carne. Nós precisamos ter bem firmes e estabelecidos essas declarações, essas verdades e essas afirmações acerca da nossa identidade. Nós não somos gerados da escrava, nós não somos filhos da escrava, nós somos filhos da livre. Assim como Isaac, também somos filhos segundo a promessa de Deus a Abraão, somos filhos segundo a pessoa de Cristo Jesus, segundo a promessa que Deus concedeu ao seu servo Abraão, inclusive, porque nós temos a convicção de que Isaac, ele prefigura e é uma figura da pessoa de Cristo Jesus. E hoje, nós vivemos segundo a realidade do Espírito, nós não vivemos segundo a realidade da carne. O apóstolo Paulo, ele também coloca que ele é um homem miserável, porque ele reconhece que existe bondade e que a lei de Deus é boa, mas que ele percebe que nele mesmo ele é mau. E se a lei é boa e ele não consegue obedecer essa lei, então automaticamente significa que quem é mau é ele. E se a lei de fato não existisse, nós não saberíamos que nós somos maus. Mas o pecado, ele trouxe e aproveitou e usurpou a oportunidade da lei que é boa para fazer com que nós venhamos pecar contra Deus. Mas precisamos entender que nós não vivemos conforme a realidade, mas da lei de Moisés. E é claro que o Senhor Jesus declarou que ele não veio para desfazer ou descumprir a lei, mas ele veio para cumpri-la. Ele
é a própria lei, ele é o cumprimento da lei de Deus, porque é uma lei que é elevada e superior, é a lei de Cristo. Então, quando nós compreendemos que estamos submissos agora a uma nova lei, a lei de Cristo, que vem trazer não somente mandamentos vazios, mandamentos que disciplinam o nosso exterior, mas que também Jesus ele veio para trazer uma motivação, um porquê e uma justificativa plausível para que nós venhamos obedecer à lei de Deus. Então Jesus ele cumpriu toda a lei de Deus, ele cumpriu toda a lei mosaica, em tudo ele foi tentado, mas sem pecado algum. E é isso que nós temos que de fato aprender com o nosso Senhor, porque nós devemos andar segundo o Espírito, porque andando segundo o Espírito de Deus, automaticamente, somente dessa forma, nós seremos habilitados em Deus para não satisfazermos as vontades da carne. Mas se nós andarmos segundo o nosso eu, segundo a carne, nós vamos consequentemente satisfazer as vontades da carne. Eu tenho lido um livro essa semana, O Homem Espiritual, volume 1, e ele fala muito sobre essa realidade do espírito e do homem. Gálatas, esse texto nós lemos, ele está falando espírito e espírito de Deus. Mas este livro que eu estou lendo, ele fala sobre a realidade do espírito do homem. E o espírito do homem é onde nós temos, de fato, a comunhão com Deus, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, é no espírito do homem onde existe essa comunhão com o Espírito Santo. E quando nós temos essa comunhão com o Espírito Santo no nosso espírito, no espírito humano, nós somos habilitados em Deus para não satisfazer as concupiscências da carne. Precisamos nos lembrar e declarar e, de fato, absorver essa identidade de que nós somos filhos da promessa como Isaac, que nós não somos filhos da escrava, mas nós somos filhos da livre. E nós somos aqueles que estão na lei da liberdade, a lei de Cristo Jesus, que é elevada e que é superior à lei de Moisés. E somente andando no Espírito Santo é que nós somos habilitados em Deus para satisfazer e cumprir essa lei, que é boa, mas que o pecado, ele usurpou a lei que é boa e fez com que nessa situação toda nós ficássemos derrotados. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, que é o nosso Senhor, que nos santifica e que nos guia em todo o seu caminho, em toda a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. O segundo texto que eu quero ler com os irmãos, nós vamos voltar agora e vamos ler Gênesis, capítulo 21, versículos 1 ao 8. Gênesis 21, 1 ao 8. O Senhor visitou Sara como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Em segundo lugar, o que eu quero destacar com os irmãos é que o Senhor nos visita com o propósito e com o objetivo de cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Nós precisamos sempre nos lembrar que Deus não é como o homem para que minta, nem como o filho do homem para que se arrependa. Então, ali nos capítulos anteriores de Gênesis, nós vemos que Deus visita Abraão, Deus visita Sara. Ele estabelece uma palavra para Abraão, que daqui a um ano ele geraria um filho. E esse filho não é Ismael, é o filho mesmo da promessa, é o filho de Sara. Então, após um ano, a visitação do Senhor, naquela mesma data, o Senhor visita Sara e ele, de fato, cumpre na vida de Sara aquilo que ele havia declarado. Um ano antes, ele visita Abraão e Sara, declara a palavra que um ano sua mulher, Sara, vai dar um filho. Abraão riu, Sara riu.
Todos os dois riram porque eles não creram na palavra de Deus, mas o Senhor falou: Sara, por que você riu? Falou para Abraão: Por que riste, Sara? E ela, ouvindo, disse: Não ri. O Senhor disse: Não é assim que funciona, é certo que você riu. E aí depois, agora, um ano depois, eles têm essa visitação do Senhor e Sara tem uma reação diferente. Ela tem agora um novo riso, só que é um riso de quem vivenciou e experimentou na prática o cumprimento da palavra de Deus. Então, toda a visitação do Senhor nas nossas vidas tem um objetivo, tem um propósito. Um ano antes, eles foram visitados para receber a palavra e receber a promessa. Um ano depois, eles foram visitados para receber e experimentar o cumprimento dessa palavra, o cumprimento dessa promessa. Então, nós precisamos aprender aqui com o Senhor um princípio para as nossas vidas. Assim como nós somos visitados pelo Senhor com o objetivo, e hoje a nova aliança, nós não recebemos essa visitação de vez em quando, mas nós temos a convicção de que o nosso espírito, ele é o templo do Espírito Santo de Deus. O nosso corpo, o nosso santuário físico, ele é o templo do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, ele não somente nos visita e vai embora, mas de fato, ele habita em nós. E nós estamos aqui também compreendendo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, a nossa relação com Deus, ela é para além de uma visitação e para além do cumprimento de uma palavra, mas é uma união orgânica. Nós estamos organicamente unidos ao Senhor e nós somos um com o Senhor Jesus em nosso espírito. Nós vivemos o nosso viver diário conscientes dessa união, conscientes dessa habitação para além de uma visitação, conscientes dessa aliança para além de uma palavra que é lançada em nossas vidas um ano e o cumprimento dessa palavra um ano depois. Não só somente visitações anuais, mas é uma consistência numa comunhão diária e constante. Todos os dias nós podemos abrir os nossos lábios, invocar o nome do Senhor Jesus. E de fato, para nós, precisa ser uma grande alegria, um grande privilégio, não somente compartilhar a palavra de Deus ou de ouvir a palavra de Deus por meio desse repartir ou de outros meios que o Senhor nos possibilita, mas a princípio, como primícia, em primeiro lugar, compreendermos que nós podemos invocar o nome do Senhor em todos os momentos, nós podemos abrir os nossos lábios, louvar ao Senhor Jesus, engrandecer esse nome que é santo, justo e bom. E eu li pela manhã, nesse dia, Isaías 29, fala um versículo que eu não conhecia, mas Isaías fala que a alma dele suspira de noite pelo Senhor, mas que o espírito dele o busca ansiosamente. Então nós temos esse desejo pelo Senhor na nossa alma, mas é o nosso espírito que nos impele a buscar ao Senhor constantemente, continuamente e consistentemente, irmãos. Precisamos entender que a aliança que o Senhor tem conosco, que a aliança a qual nós correspondemos em obediência, é uma aliança que exige toda uma vida, toda uma entrega de completa radicalidade. Precisamos ser íntegros e radicais na nossa entrega. Jesus, ele é bem claro, né? Ele fala para os discípulos que aquele que quer ir após ele deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz dia após dia e segui-lo. E é maravilhoso o privilégio de nós compreendermos que os nossos olhos espirituais, eles foram abertos pelo Senhor. Nós temos e tivemos a experiência de termos o nosso homem interior iluminado pelo Senhor, né? Eu uso óculos, né? E o meu grau não é tão grande. Eu tô olhando para essa câmera e eu vejo que eu não enxergo tão bem assim como se eu estivesse com óculos. Mas glória a Deus que o meu espírito ele está iluminado. Os olhos do meu coração, eles estão iluminados. Então, o nosso corpo terreno, ele é o átrio exterior, né? É aquilo que nós, a forma e o meio pelo qual nós contatamos o mundo e as coisas materiais. Esse corpo, ele é o nosso homem exterior e a Bíblia diz que ele se corrompe. E a palavra também fala no mesmo versículo que o homem interior ele se renova. Então, o que nós vamos dar de fato a devida atenção? O que nós vamos dar de fato a devida importância? Precisa ser para o nosso homem interior, precisa ser para o nosso espírito, porque o espírito ele se renova. O homem interior, ele se renova e o homem exterior, ele se corrompe. Então, nós precisamos entender que a realidade dessa continuidade, dessa aliança que o Senhor tem conosco é de uma vida toda.
nós precisamos continuamente invocar o nome do Senhor, buscar esse nome, adorar esse nome, ler e comer essa palavra para sermos abastecidos no nosso espírito. E glória a Deus, porque os olhos do nosso coração são iluminados e ainda que o nosso homem exterior, o nosso corpo, ele se corrompa, né? Nós vamos envelhecendo ao longo dos anos e eu sou uma pessoa jovem ainda, né? Fisicamente, mas quando eu vejo as fotos assim na casa da minha avó, de quando eu, os meus irmãos eram mais novos, é o ciclo da vida, irmãos. A gente nasce, a gente vive nessa terra e em nome de Jesus que a gente tenha a vida de Deus em nós, para nós não estarmos em trevas e nem sendo pessoas que estão nas mãos de Satanás, mas nós provamos e vivemos esse milagre de sermos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E esse é um grande milagre, é o maior milagre que Deus pode fazer nas nossas vidas, não somente de nos salvar, de nos transportar desse império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor, mas para nos discipularmos. É o Espírito quem faz a gente exercitar cada dia o negar a si mesmo, o tomar a cruz dia após dia e o seguir a Jesus, sem olhar para trás, porque a palavra nos ensina que aquele que coloca e põe a mão no arado e olha para trás não é digno do Senhor. E aquele que ama mais pai ou mãe, filho, filha, cônjuge, também não é digno do Senhor, né? O Senhor, ele é bem exigente, mas é porque de fato nós precisamos amá-lo de todo o nosso coração, alma, entendimento e forças, porque só o Senhor é Deus, né? E se existe um outro Senhor, esse outro Senhor é Mamon. E que a gente tenha a mesma definição de sermos aqueles que obedecem, que seguem, que servam, que amam, que devotam e que estão ali entregues somente a um Deus e que esse Deus seja o Senhor Jesus, porque Ele é soberano. Aleluia. O último texto que eu quero ler com os irmãos é Gálatas, capítulo 1, versículo 14 e 16. Gálatas 1, 14 e 16, que diz: E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos na minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Quero ler o versículo 13 antes do 14, porque eu acho que ele é muito interessante. Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. Então nós vemos aqui na porção de Paulo, que Paulo ele era um homem que ele era zeloso na tradição dos pais dele, e porque ele tinha esse zelo pela tradição dos pais dele, ele era radical, e a radicalidade dele, inclusive, era perseguir a igreja de Deus. E ele entendia, né, que tem outro texto que ele fala sobre ele ser o menor de todos os apóstolos, né, porque ele perseguia a igreja do Senhor. Então ele se reconhecia nessa posição de completamente carente da graça de Deus. Ele é o mesmo homem que fala que ele era um homem miserável, mas glória a Deus por Cristo Jesus, e ele começa a falar sobre a realidade do Espírito, né? Do Espírito Santo no nosso espírito, que essa é a única forma de nós obedecermos a Deus. E é interessante pensar que esse mesmo homem que era zeloso pela tradição dos seus pais e, consequentemente, era violento e perseguia a igreja de Deus, foi um homem que foi capturado pela revelação de Jesus, né? Então, ele é bem claro aqui em dizer que ele não foi convertido ao Senhor pela revelação de nenhum homem, por isso que ele não foi pedir a opinião de ninguém, por isso ele não foi atrás de nenhum homem, por isso ele não foi atrás dos apóstolos, eles se encontraram alguns anos depois, mas ele tinha recebido claramente essa visão, essa visitação, né? Ele caiu do cavalo em direção a Damasco e ele estava cego, né? Fisicamente e espiritualmente. E o Senhor, de fato, abriu a visão dele, tanto fisicamente como espiritualmente, e
usando mesmo todos os meios possíveis, aqueles que estavam disponíveis para ser usados para participar desse propósito, dessa salvação tão grandiosa, desse homem que foi tão usado pelo Senhor e pregou o evangelho mesmo, se fez de tudo para com todos, a fim de que alguns sejam salvos, né? Aquele homem que estava disposto, inclusive, e desejava ardentemente que aqueles que eram seus irmãos judeus, né, fossem salvos e crescem no Senhor Jesus. Nós precisamos aprender com Paulo, nós precisamos não ter zelo pelas tradições humanas, né? Porque aquilo que é do homem é fermento, né? E um pouco de fermento leveda toda a massa. Mas se nós venhamos ser radicais e íntegros, completamente inteiros e entregues ao Senhor Jesus, zelando por essa palavra, zelando pelo Senhor, zelando pela igreja de Jesus, nos atentando para ouvir e estarmos atentos à unção interior, que é o que nos vai ensinar mesmo todas as coisas. Então, que haja mesmo esse zelo no meu e no seu espírito todos os dias das nossas vidas, zelando pela palavra do Senhor, zelando pela igreja do Senhor, pelo testemunho, pela unidade orgânica entre o Senhor e nós, o nosso espírito, zelando pela comunhão entre os santos, amando a palavra de Deus, obedecendo essa palavra, guardando essa palavra, orando no espírito em todo o tempo, caminhando no espírito para que o testemunho de Deus seja gerado, né, na igreja e que a gente, como corpo de Cristo, seja cada vez mais desenvolvendo essa maturidade em nome de Jesus, porque quando nós nos posicionamos como reais testemunhas de Cristo Jesus, isso apressa o retorno do Senhor. E é isso que o Senhor deseja, né? Porque o Espírito e a noiva dizem: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que esse seja, que essa seja a nossa dedicação em nome de Jesus. Então, a chave Pix já está aí, o QR Code também já está aí na descrição desse vídeo e também durante esse vídeo, que você possa contribuir com a Igreja em Vinhedo, realizando por meio do teu dízimo, da tua consagração e da tua oferta, as tuas primícias e o teu voto diante do Senhor, para a edificação do corpo de Cristo todos os dias. O Senhor seja com seu espírito. Shalom, shalom. Aleluia, louvado e glorificado seja o seu santo nome, Senhor Jesus. Com grande alegria, Senhor, invocamos o teu santo nome, o nome que é salvação, o nome que é poder. Ó Senhor Jesus, nos voltamos, Senhor Deus, com nosso espírito para ti, Senhor Deus, com a nossa alma, com o nosso corpo, com todo o nosso ser. Ó Senhor Jesus, louvado e glorificado seja o seu nome, Senhor. Inclinamos com nosso coração para ti, Senhor. Confiamos e declaramos a tua palavra, Pai. A tua palavra que é boa, perfeita e agradável para nós. Por isso, Senhor Jesus, nos alegramos hoje, Senhor, diante da tua santa presença, diante da tua majestade, diante do teu poder. Nós concordamos, Senhor Jesus, com a sua manifestação. Oramos, ora vem, Senhor Jesus, sobre essa terra. Maranata, ora vem. Vem, Senhor Deus, manifestar mais uma vez a tua glória, o teu poder, com toda a autoridade, Senhor Deus, que te foi dada nos céus. Ó Senhor Jesus, toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Graça nós te damos, aleluia, porque o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos chamado para a sua mesa, o Senhor tem nos chamado para ter intimidade e comunhão contigo, Senhor. E com essa fé e com esse pensamento, Senhor Deus, eu consagro hoje o nosso dia, Senhor Deus, o nosso trabalho, as nossas tarefas, Senhor Jesus, em concordância contigo e com o céu. Senhor Jesus, eu oro para que a tua vontade seja feita, Senhor Deus, em nossas vidas, assim como é na terra, seja feita nos céus. Tu és o Deus soberano, tu és o Deus que se fez carne, aleluia, que viveu aqui na terra. Senhor Jesus, o Senhor é o nosso Deus que morreu na cruz e resolveu todos os nossos problemas. Louvado seja o seu nome, Senhor Jesus, porque hoje nós somos filhos de ti, fazemos parte da família de Deus através da promessa de Abraão.
através da fé que nós temos em Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome, Senhor, porque hoje, Senhor Jesus, o Senhor nos qualificou, Senhor, para participar da herança dos santos na luz. Ó Senhor Jesus, graças eu te dou, Senhor. Pai, eu oro para que o Senhor envie a tua luz, envie a tua verdade, para que nós sejamos guiados, Senhor Deus, para que nós sejamos levados, Senhor Deus, ao teu santo monte, Senhor Jesus, aos teus tabernáculos. Ó Senhor Jesus, leva-nos, Senhor Jesus, para essa vida elevada. Senhor, leva-nos, Senhor Jesus, a desfrutarmos, Senhor Deus, desse posicionamento em Cristo Jesus, onde as nossas forças, a nossa energia são renovadas no Senhor. Renova, Senhor Jesus, a vida, a força, o fôlego, Senhor Deus, dos meus irmãos, da tua igreja, do teu povo, dos teus filhos, Senhor. Sopra mesmo, Senhor Deus, do teu vento, do teu ruach sobre as nossas vidas. Senhor Deus, tu és a nossa alegria, Senhor Deus. Ao Senhor nós louvaremos. Louvado, Senhor Jesus, seja o teu santo nome, Pai, pelas tuas grandezas, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Nós fazemos parte, Senhor Deus, da tua promessa, Pai. Aleluia. Nos alegramos, Senhor Jesus, com a sua presença em nossas vidas. Aleluia, Senhor Deus. Gera em nós coisas novas, Senhor Jesus. Eu repreendo, Senhor Deus, toda perseguição, Senhor Deus, da carne contra o Espírito. Aleluia. Desfrutamos, Senhor Deus, da tua promessa. Hoje, Senhor, graça nós te rendemos, Senhor Deus, porque nós temos um Espírito, Senhor Deus, no qual nós podemos contatar, podemos te absorver, Senhor Deus, podemos concordar contigo, Senhor, podemos ser canal de bênção e transmitir, Senhor Deus, vida aos nossos irmãos através das suas escrituras, Senhor Deus. Eu lanço palavras de vida, Senhor Deus. Eu lanço semente de vida hoje na vida das pessoas, Senhor. Graça nós te damos, Senhor Deus, porque nós não somos gerados do filho da escrava, mas do filho da promessa. Aleluia, Senhor Jesus, porque nós herdamos no Senhor grandes herança maravilhosa do teu Espírito, Senhor Jesus. Nós somos livres, Senhor Deus, livres para te adorar, livres para bendizer o teu santo nome, livres, Senhor Jesus, para te invocar, porque o Senhor nos resgatou, nos tirou do Egito com a sua forte mão. Aleluia, Senhor Deus. Por isso nós nos regozijemos na tua presença, Senhor Deus. Te louvamos, Senhor Deus, e a ti rendemos graça e louvor. Graças nós te damos, Senhor. Pai, dá-nos mesmo uma nova porção de fé, Senhor Deus. Queremos ter essa nova porção de fé, Senhor Jesus, desfrutar de uma fé inabalável, Senhor Jesus. Nos preservas inabaláveis como os montes do Sião, que não se abalam, mas permaneces firmes para sempre, Senhor. Dar-nos, Senhor Jesus, mesmo essa determinação, Senhor Deus, de ir adiante, Senhor Deus, de enfrentar, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, de enfrentar, porque o Senhor é conosco, nos preserva, Senhor Jesus, íntegros, nos preserva, Senhor Jesus, fiéis, que nós venhamos nos desviar, Senhor Deus, de todo mal. Em teu santo nome nós confiamos, ó Senhor Jesus. Amém. Eu calei minha tristeza olhando nos teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos
não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Profunda é a profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou em graça e em verdade, pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas. Na rocha minha casa eu construí, e nem o vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Que a tua fidelidade não acabou. Glória a Jesus. Teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar, como esses montes ao meu redor. Tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta teu
todo som, toda cor, seja louvor ao Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas, Ele é o Rei da Glória. O teu convite diz que há um lugar pra mim. O teu amor me fez inocente. E se do barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Esse prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente. Meu tempo é hoje, não está longe. O dia aqui será pra sempre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas, Ele é o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas, Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei, o Rei. O que era e é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e é e há de vir e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. Oh, o caminho, o que era é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. Ele tem as estratégias celestiais para mim. Eu só vou